Bom, agora vamos tentar falar alguma coisa sobre captação de recursos. A questão é extremamente complicada porque muita gente acha que a captação de recursos é simplesmente estender a mão e dar dinheiro para mim. Isso é normal que acontece, pessoal. Ou então pega-se um bom projeto, põe debaixo do braço e chega, ó, tem um bom projeto aqui, você quer me financiar? Essa é a tradicional forma de captação de recursos, que nada tem a ver com captação de recursos que nós falamos. Isso é simplesmente mendigar um projeto, coisa parecida. Então, captação de recursos tem toda uma técnica e uma forma de trabalhar completamente diferente. Em primeiro lugar, que se trata-se de um assunto no qual a pessoa está se dispondo a algum recurso, acreditando em você. Mas tem que fazer o que nós chamamos de ganha-ganha. O que você pode fazer para poder ganhar recursos para o seu projeto, mas como é que o doador também pode ganhar nesse processo? Essa é a grande dificuldade que nós temos hoje em dia. Então, é uma técnica, é uma forma de trabalhar de uma forma diferente, e isso tem, inclusive, Código de Ética Internacional que determina a forma de trabalhar com isso. Infelizmente, muitos brasileiros não têm a mínima noção sobre o Código de Ética Internacional de Captador de Recursos. Então, o ponto principal é o ganha-ganha. Nesse momento, não é o seu projeto que interessa, mas sim o que você vai conversar com o seu doador, que ele também possa ganhar. Não simplesmente ganhar imagem, ou então ele vai ter a logomarca dele especificada em algum material, coisa parecida. Não, não é esse ganha-ganha. O que realmente ganha em termos de recurso processo, por exemplo. Então, para isso, foi feita uma legislação de incentivo fiscal que o pessoal não está sabendo utilizar esse mecanismo. Incentivo fiscal, na verdade, nada mais é do que recursos através do imposto a pagar. A renúncia fiscal é um pouco mais complexo e maior também o valor, porque ele se define em relação ao lucro operacional das empresas. E as empresas têm que estar em regime de lucro real. Isso é até 3,5%, ele pode ser destinado para esse tipo de atividade, sendo que 1,5% é para educação e pesquisa e 2% para poder beneficiar o trabalhador da empresa, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. Então, a sua atividade, sua proposta de captação de recursos tem que estar coerente com essas legislações e normas e não simplesmente o seu projeto. Esse é o ponto crucial e o ponto importante da captação de recursos. Isso que a maioria das pessoas não tem conhecimento. Só faz o pedido dos recursos e não oferece nada de vantagem nisso. Para isso, a Receita Federal criou um documento chamado Instrução Normativa 87/96, que está disponível na internet, no qual a associação preenche os dados e encaminha para a empresa utilizar isso no momento da declaração do imposto de renda. Só que essas organizações têm que estar em dia, têm que estar legalizado e ela tem que estar enquadrada em forma de OCIP. Isso é a Lei Federal 9790 de 99, o artigo 3º dessa lei. Se você não estiver enquadrado nesta formação, você não tem direito a essa captação. E também há necessidade que no seu estatuto também preveja esse tipo de possibilidade. Ter um capítulo de receita e mencionar que você pode ter captação de renúncia de incentivos fiscais. Então, essa é o ponto básico de todo o processo de captação de recursos. A outra questão é, por que a empresa doaria algum tipo de recurso? Além da questão da renúncia fiscal no processo, se a empresa está preocupada com a questão de responsabilidade socioambiental, se ela está fazendo um balanço socioambiental, ela vai entender que essa doação é importante porque passa a ser crédito na questão socioambiental. E que grande parte das empresas, infelizmente, fazem uma grande confusão entre o balanço socioambiental e o relatório social. O relatório social nada tem a ver, não tem nenhum tipo de valia no processo. Para isso existe a norma de contabilidade, chamada NBCT 15, que é um documento chamado Balanço Social Ambiental, que é onde se apresenta a empresa de uma maneira legal de como está cumprindo suas etapas no processo. Nesses casos, a doação para organizações ou atividade cultural, esportiva, idoso, coisa parecida que possa aparecer, isso tem valor porque acaba sendo
em termos de créditos socioambientais. Então, a empresa também tem essa possibilidade de utilizar não apenas a renúncia fiscal, mas fazer com que haja essa possibilidade de diminuir a sua carga tributária em função das ações sociais. E também é um assunto pouco conhecido, mas é uma normatização de contabilidade que ela entrou em vigor no 1º de janeiro de 2006. E esse documento, agora, em termos de licitações, quem participa das licitações, é um instrumento obrigatório através de um documento chamado Decreto Federal 7746 de 2012, que chama-se Sustentabilidade. Portanto, vale a pena dar uma estudada, porque esse decreto regulamentou o artigo 3º das 866 de licitações. Portanto, essas empresas vão ter preferência nas licitações. Esse é o grande mensagem que foi colocada nas legislações, e da maneira que a empresa possa se enquadrar dentro da legalidade, sem que isso onere o custo da empresa. Bom, quanto à questão das doações das pessoas físicas, são possíveis através das leis de incentivos. Então, a legislação dos incentivos fiscais permite que a pessoa física possa contribuir, mas são destinados a fundo da criança e adolescente, ao esporte, ao idoso, à cultura, mas esse projeto tem que estar aprovado através dos seus órgãos competentes, e esse dinheiro normalmente sai da pessoa física, mas a pessoa pode abater isso do imposto, mas na verdade o doador paga 100%, uma parte vai para o imposto de renda e uma parte vai para o fundo. Então esse tipo de atividade também é permitido, que é pessoas físicas, somente elas são destinadas para leis de incentivos fiscais. Então tem que observar bem sobre isso, para não haver confusão sobre as doações.